para a melhor idade? Nós sabemos que existem algumas restrições e que existem alguns problemas crônicos que muitas vezes já existem, estão ali fazendo parte do dia a dia, do corpo, das pessoas que estão nessa fase da vida. O que é mais indicado nessa fase? Na fase da terceira idade, é uma pena, é lamentável a gente não ver muito a prática esportiva. O que se vê mais é o que? A famosa caminhada, e aí sim é a atividade muscular propriamente dita, mas é difícil a gente observar as atividades esportivas, principalmente as em grupos, porque a atividade em grupo, ela vai trazer uma socialização da terceira idade, que é uma população que, de uma forma geral, se sente um pouco excluída perante a sociedade. Ela vai estimular muito a questão cognitiva, que é algo que o idoso também precisa muito ter esse estímulo mental. E, acima de tudo, estimular a capacidade de coordenação, porque, inevitavelmente, a maioria das atividades esportivas exige coordenação. Certo. E o contexto de tudo isso é o quê? Melhorar muito a qualidade de vida desse grupo. Está certo. Agora, é necessário um acompanhamento, é necessário um direcionamento individual de cada pessoa. Afinal, né, os problemas eles são diferentes e muitas vezes uma pessoa ela deixa de fazer atividade física nessa fase, Givanildo, porque elas reclamam que tem dores, tem limitações. Então, nesses casos, o que você aconselha? O primeiro passo aí é realmente deixar de ser preguiçoso, né? Porque é bem comum, eu tenho uma experiência grande com a terceira idade, então o pessoal é muito preguiçoso, né? Realmente quer ficar deitado, quer evitar a fadiga. Então, pensando em realizar uma atividade esportiva, o que é comum, na maioria dos casos, é a pessoa da terceira idade ter algumas restrições já, isso é bem comum. Então, o primeiro passo é se preparar até fisicamente para depois sim realizar uma atividade esportiva. Eu não posso pegar um idoso que tem limitações para correr e colocar ele para jogar basquete. Isso é uma coisa que não faz prática do bom senso. Certo. E quantas vezes por semana que é indicada a prática de exercícios físicos? Para se obter as melhorias necessárias para a vida, para a qualidade de vida, pelo menos aí 3 vezes por semana. Em média de 30 minutos no mínimo, tá? O que a gente sugere mesmo é conciliar atividades esportivas, pensando na terceira idade, atividades musculares e atividades que vão melhorar a aptidão cardiorrespiratória. O contexto de tudo isso, com pelo menos 3 vezes por semana, já vai ser o suficiente. Certo. Muitas pessoas têm a seguinte dúvida, eu posso realizar atividade física depois de quanto tempo que eu fiz alguma refeição? Pode ser imediato, depende da refeição. E depende da atividade também, Exatamente. Né? A atividade ela não pode ser uma atividade intensa. Se você faz uma refeição leve, você em seguida pode sim realizar uma atividade, também não pode disputar uma prova, pensando aí em alto rendimento, mas tem que tomar cuidados com o que foi ingerido também antes da atividade. Sim. Eu não posso chegar no sábado, comer aquela feijoada e depois querer correr 10 quilômetros, aí já pode complicar um pouquinho, aí a máquina pode dar problema. Mas, no geral, assim, não tem grandes preocupações. A preocupação, sim, maior é com a falta da alimentação. Então, as pessoas que trabalham, eu almocei meio-dia e aí 8 horas da noite eu vou praticar alguma atividade e não ingeri nada após esse período da minha última refeição. Aí sim, é muito mais preocupante. Certo. Aí nós precisamos pensar mesmo, é o equilíbrio em todos os lados, né? Tendo atividades físicas sim, mas cuidando também aí da alimentação. Agora, Givanildo, uma preocupação e algo que as pessoas devem saber é que nem sempre uma atividade física que é boa para mim, é boa para você, é boa para quem está em casa. Né? Cada corpo é específico e requer alguns cuidados, atenções e direcionamentos especiais, não é isso? É necessário sempre um acompanhamento. Sim, o primeiro passo é ter um bom diagnóstico, então ter uma informação real sobre o corpo de cada um em relação ao condicionamento físico, em relação a níveis de composição corporal, em relação à flexibilidade, força, resistência, enfim, uma análise postural para poder, de fato, fazer o direcionamento das atividades que vão ajudar a melhorar essas capacidades físicas e, ao mesmo tempo, observar atividades que possam ser restringidas, porque, no caso, se o indivíduo fazer, ele vai poder ter algum problema ou piorar um problema que ele já tem.
realmente um diagnóstico e uma boa orientação é indispensável. Certo. E em qualquer fase da vida é possível, sim, fazer diferentes tipos de esporte, de atividades. É só buscar a informação e aquilo que é importante para você, aquilo que vai ao encontro do seu perfil também. Hoje nós temos uma infinidade, né, Givanildo? Desde futebol, vôlei, basquete, até a própria natação, a caminhada, todos esses exercícios, esses esportes trazem benefícios para o corpo e para a vida da pessoa como um todo? Sim, e o acesso à maioria deles é muito simples, né? Você vai numa praça, tem uma quadra, você tem acesso a um parque. O que falta mesmo é o quê? Uma automotivação, que é o que as pessoas precisam ter, independente de qualquer faixa etária, porque tem que pensar no futuro. Claro. E como vai querer viver nesse futuro, como pretende estar e começar hoje, já nesse momento, a ter uma mudança no estilo de vida. O estilo de vida que, por sua vez, é responsável pelas doenças que mais matam no mundo inteiro. Então, o que alguns artigos dizem é que se mudar o estilo de vida das pessoas, pelo menos 50% das doenças que mais matam no mundo inteiro seriam evitados. Olha E para só. isso a gente tem as atividades físicas, os exercícios físicos e as modalidades esportivas. Certo. Agora, antes e depois da prática de um esporte, da prática de uma atividade, é necessário mesmo o alongamento ou o aquecimento? O que você pode deixar de orientações aí para o pessoal? Muito bem. Alguns estudos mais atuais mostram que a relação do alongamento com diminuição de lesões não é uma realidade, tá? Porém, o alongamento ele é muito interessante para realinhamento das fibras musculares e, em combinação com aquecimento, vai lubrificar todas as articulações do corpo, podendo ter um desempenho melhor durante a atividade, mas isso não tem uma relação direta com o fator de prevenir lesões. Mas, de fato, é importante, é prazeroso e como isso já é algo consolidado na cabeça de todo mundo, pode fazer, porque problema não vai trazer e é possível que traga alguns benefícios. Está certo. Bom, Givanildo, para as pessoas que ainda têm alguma dúvida ou querem outras orientações quanto a este assunto, seu contato, por favor. Muito bem. Entrem no site www.testtrainer.com.br ou ligue no número 11 3493 7560. Está certo. Muito obrigada pela presença, mais uma vez. Eu que agradeço. Conversamos aqui hoje no programa Vida Plena com o professor de Educação Física, personal trainer, Givanildo Matias.